Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver a nossa primeira aula sobre números racionais. Precisar do EMAI na página 49. A sequência 7. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são chamados números naturais e formam um conjunto infinito de números. Vocês já sabem lidar bem com os números naturais, certo? No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Com certeza você já conhece alguns deles. Então, observe as escritas e diga a que elas se referem. Então, nós temos aí 4 escritas numéricas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, a gente tem aí o símbolo do real, ou seja, um valor, sistema monetário, R$1,75. Nós temos uma medida com metros, 2,80 metros. Nós temos o peso com quilo, 3,150 kg. Nós temos o litro para medir a capacidade dos líquidos, 1,5 litro. Em matemática, números como esses são chamados números racionais e, nesse caso, estão escritos na forma decimal. Popularmente, as pessoas dizem que são os números com vírgulas. Então, números decimais são os números com vírgulas. Mas os números racionais também podem ser representados sob a forma de fração, que são menos usadas no mundo de hoje. Então, tem aí, 4 frações: 1/2, 1/3, 1/4 e 2/3. Tá dizendo aí para a gente discutir o significado dessas escritas. Mas antes a gente vai dar uma relembrada no que é fração, para depois a gente voltar aí nessas representações fracionárias. Então, as frações, elas têm um traço fracionário que divide o numerador e o denominador. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Então, ela determina a divisão de partes iguais. Então, como exemplo, a gente pode pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8, porque a pizza foi dividida em 8, então cada parte vale 1. Se eu como 3 fatias, eu posso dizer que comi 3/8 da pizza. Olha a pizza aí dividida em 8 pedaços, que é o que vem aí quando a gente pede pizza. Cada pedaço desse é 1/8. Então, se eu tirar 1/8, ainda me resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. 7/8. Importante lembrar que nas frações o termo superior, o número de cima, é chamado de numerador. Ele indica em quantas partes foram consideradas. Então, quantas eu comi, quantas eu peguei, quantas eu pintei. E o termo inferior é chamado de denominador. O de baixo é o denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, o de cima é o numerador, o traço fracionário que indica uma divisão e o denominador, que é o de baixo, em quantas partes o inteiro foi dividido. Voltando, então, lá na nossa questão, a gente pode ver aqui, a primeira pizza representa um inteiro, uma parte de 1, ou seja, ela não foi dividida em nenhuma parte, ela está inteira. Logo em seguida, a gente pode ver a primeira fração daquela atividade da página 49. Então, nós temos aí 1/2. 1/2 indica metade, indica que a pizza foi dividida em 2 e que eu peguei uma parte. Em seguida, 1/3. 1/3 indica que a pizza foi dividida em 3 e eu peguei um pedaço. Embaixo, 1/4. A pizza foi dividida em 4 e eu peguei 1. Em seguida, 2/3. Então,
a pizza também foi dividida em 3, só que agora eu peguei 2 pedaços. Então, vejam aí que a divisão das partes são sempre divididas em partes iguais. Nenhum pedaço é maior do que o outro. Todos os pedaços têm o mesmo tamanho. A fração é assim. Todas as partes são iguais. Não tem um pedaço maior ou um pedaço menor. E aí, como que a gente faz a leitura das frações? Quando o denominador é 2, a gente lê meio, 3, terço, 4, quarto, 5, a gente lê quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono, 10, a gente lê décimo, 100, centésimo e 1000, a gente lê milésimo. Então, a gente lê o numerador e, em seguida, a gente faz a leitura do denominador dessa forma. Só que para a leitura do denominador maior que 10, sem ser o 100 e o 1000, a gente lê o número do denominador seguido da palavra avos. Então, por exemplo, eu tenho aí 1/10, que a gente já aprendeu lá, o 10 é décimo. Em seguida, eu tenho 1/11. Então, eu leio 1/11avos. 1/12, 1/12avos. 1/13, 1/13avos. E assim por diante. Só não vou falar a palavra avos nos números que a gente já viu aí, de 2 a 9, e no 10, 100 e 1000, que tem a palavra certa para a gente ler. O restante a gente lê o número seguido de avos.